um dos desafios dos líderes é ter uma gestão que consiga estimular os talentos de diversos perfis de colaboradores, principalmente de outras gerações, né, como a Z, por exemplo, que abrange, né, pessoas nascidas em 1995 e que ocupam uma parcela significativa nos ambientes de trabalho. E o empresário Anderson Beck é um gestor que convive, né, com essa realidade e vai dividir conosco a partir de agora as experiências que podem ser úteis, né, para os demais líderes que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Anderson, bom dia. Primeiro quero dizer que é um prazer te conhecer pessoalmente e um prazer também estar com você aqui na bancada do Jornal da Manhã. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da experiência e das expectativas, né, de mercado. Prazer. Muito bem. Eu quero começar já lhe fazendo uma pergunta de fogo, viu, Anderson? Por que essa geração é um desafio, né, para as organizações? Fernando, eu acredito que nunca na história das mudanças de geração houve um processo de adaptação tão forte das empresas para receber essa nova geração. Por que isso acontece? Vamos lá, é uma geração que foi exposta desde o seu nascimento à internet. É uma geração que nunca viveu sem um smartphone. É uma geração que recebe a notícia quando ela está acontecendo, então ela aprendeu a interagir de forma muito rápida com rede social e ela é uma geração que precisa se comunicar. Ao longo da criação dessa geração, ela foi bombardeada com notícias, por exemplo, o mundo precisa de um clima melhor, de um meio ambiente melhor, o mundo precisa ter uma diversidade melhor, inclusão, e ela criou particularidades muito diferentes, né? Então, quando ela olha para a sua relação laboral, ela diz, o emprego para mim precisa importar mais do que um simples salário. Eu preciso ter propósito, eu preciso trabalhar com alguém que me dê confiança, que se importe comigo e que vá cuidar de mim. E está tudo certo. Então, o maior desafio das organizações hoje é que essa geração, nascida de 95 até 2010, ela já responde por 30% da mão de obra. Em 2030, será 50%, 52%. E pouco a gente está vendo as empresas caminharem nesse sentido, de se adequarem. A gente não tem saída, a gente tem uma saída, se adequar a essa nova realidade e fazer com que a vida dessas pessoas nas companhias tenha muito mais propósito e significado, fazer parte de algo que importe muito mais. E eu acredito, né, Anderson, que há também a questão do conflito de gerações. Volta e meia, quando a gente conversa aqui com empresários, a gente sempre toca no assunto, né? Cita, por exemplo, o exemplo daquela empresa que tem aquele trabalhador com um pouco mais de idade, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa jovem e há esse conflito de gerações dentro da própria empresa, né? Sim, nós temos hoje 3 gerações trabalhando em conjunto, né? Nós temos a geração X, os nascidos de 65 a 80, da qual eu faço parte, que tem uma formação familiar, profissional e dedicação ao trabalho com uma origem diferente. Nós temos os Y, que vieram e quando entraram no mercado eram taxados de insubordinados, que sabiam tudo. E não, esse é o mercado que a gente estava envolvido. E temos a Z nesse momento, né, que chega de uma forma muito mais aberta, muito mais autêntica, muito mais flexível. Então, sim, a gente tem que aprender a conviver com essas 3 gerações, uma ajuda a outra. E é muito importante, a gente está falando de experiências, né? Verdade. O Anderson, quais são as principais características dessa geração Z, né, que a gente fala muito, que tornaram essa abordagem de coaching particularmente relevante, né, para liderá-los efetivamente? Eu acho que o coaching, o profissional de coaching ou o líder que se forma em coaching e depois busca essa área mais de mentoria, ele aprende processos que facilitam a condução deste novo profissional. Não só do novo, a condução de qualquer outro profissional. A diferença em relação a essa geração é que o profissional do coaching ele tem que estar alinhando muito a relação de propósito. Por que a geração Z está chegando na empresa? O que eles querem fazer e o que ele vai fazer importa, porque essa geração ela não está buscando apenas uma relação de salário. Ela pouco troca a sua relação de laboral por um salário maior. Ela quer ter uma relação com a empresa muito maior do que o salário. São profissionais nativos digitais. Então, o profissional, o gestor, o líder coach, ele tem que saber canalizar essa proficiência digital
para inovação, para fazer melhor, para novos processos, porque essa geração, essa garotada que está aí, eles têm muito mais proximidade com a tecnologia do que nós. Meus filhos, um de 16 e um de 8, me dão banhos no smartphone, né? O líder coach precisa trazer muito mais autenticidade e transparência na relação, porque essa é uma geração que ela não tem medo de falar. E se ela tiver um problema, ela vai te falar. O que era inadmissível para a minha geração ou para as outras, de se abrir, opa, mas eu estou demonstrando uma fraqueza, uma fragilidade. Para essa geração, não. Elas acham isso normal porque eu tenho uma relação com você. Se eu tenho uma relação com você, eu tenho essa cumplicidade, né? Muita empatia, muita comunicação aberta. O gestor ele precisa se colocar no lado de cada um dos seus profissionais. Então, são essas metodologias de coaching que eu acho que facilita muito este processo de atração e retenção deste colaborador. Você mencionou recentemente, né, num artigo, que tem uma preocupação crítica que as organizações não podem ignorar, que é o fato de que os colaboradores mais jovens querem falar sobre a sua ansiedade e também sobre os problemas emocionais, né, com muita frequência. Que, enfim, a gente até comentou e deu uma pincelada rápida do que os seus colegas mais velhos, por exemplo. Eu te pergunto assim, né? Essa geração, na tua opinião, é uma geração mais frágil ou não tem nada a ver? Não acredito. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que tem a ver com o processo de mundo em que elas foram criadas. Um processo em de, se eu tenho, aquilo que a gente falava, se eu tenho uma relação contigo, eu tenho que ter cumplicidade. E por que não significa fragilidade? Não significa fragilidade. Aquilo que era considerado uma fragilidade, hoje é considerado virtude. Se eu conheço, por exemplo, trabalhamos aqui em conjunto, eu conheço a fragilidade do Fernando, como é que eu vou ajudar? E essa relação de genuinidade, essa relação de pertencer que importa. Então, a maior diferença entre a geração Z, a minha geração, a geração dos nossos pais, é que nós entendíamos como se eu tenho um problema e eu me abrir para o meu colega, o meu chefe, o meu amigo, eu sou frágil. Eu sou menos do que aquilo que realmente eu sou. E não tem nada a ver. Então, a preservação desta, inclusive da saúde mental, a preservação desta relação, ela passa por eu estar te ajudando a ser sempre o seu melhor e em te colocar para cima. E aí esse interesse genuíno do gestor em conhecer cada um dos seus colaboradores, cada um dos seus liderados, é esse interesse de tê-lo sempre na sua melhor forma e identificar precocemente. Opa, ele tem um problema, eu estou lá para ajudá-lo, né? Então, não é uma fragilidade. É um modelo de comportamento de dizer a verdade e dizer aquilo que pensa, como está se sentindo. Não tem nada de errado. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte. Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas que os nossos ouvintes e os nossos líderes também têm nesse momento. Quais são os principais ou os primeiros passos que um líder ele tem que tomar para implementar essas técnicas de coaching, por exemplo, para se tornar um mentor eficaz para os colaboradores? Porque eu acho que fica sempre aquela, entre aspas, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Como é que eu vou lidar com determinada situação? Vamos citar 5. Eu gosto muito de falar sobre adaptabilidade, mas tem 5 competências que são fundamentais. Empatia. Eu preciso me preocupar de forma genuína com quem trabalha comigo e com cada uma dessas pessoas de forma individualizada. Segundo, uma capacidade muito grande de escuta ativa. Eu tenho que saber escutar de uma forma muito honesta, sem interromper e entender tudo que está na entrelinha dessa conversa. Praticar uma comunicação muito clara. Eu preciso me fazer entender e preciso me certificar que a outra parte está entendendo aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter uma relação de feedbacks que não é aquele feedback que nós recebíamos há um tempo atrás, que era uma vez por ano na avaliação de desempenho. O feedback dessa nova geração, ela acontece no dia a dia, na rotina, e é uma geração que precisa de muito mais retorno. Flexibilidade. Eu tenho que entender a rotina dessa pessoa e tenho que ser muito mais flexível no modelo de gestão. A gestão do Fernando é de uma forma, a gestão do A, do B e do C é de outra forma, né? E inteligência emocional. Eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, porque eu trabalhando com a minha inteligência emocional, eu trabalho com gestão de conflito, eu trabalho com negociação e isso é o nosso dia a dia. Não tem nada diferente disso.
Anderson Beck, eu queria muito te agradecer, né, pelo bate-papo, foi muito esclarecedor, foi muito gostoso conversar com você e deixar aberto aqui para uma próxima oportunidade você vir para contar um pouquinho mais sobre a tua experiência e dividir conosco, né, tanto conhecimento. Obrigado, Fernando, obrigado a Jovem Pan, um grande prazer. Eu acho que mais profissionais poderiam fazer isso, né? Estarem trazendo essas informações de mercado e trazendo muito mais experiências para compartilhar aí aos nossos ouvintes. Um prazer e fico sempre à disposição. Muita gratidão.